Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite de estar hoje aqui. Essa casa, né, é uma casa muito especial para mim, tanto a Biofísica quanto o CCS. Eu já fiz parte da decania do CCS, então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Tá? Então eu agradeço muito. Eu vou falar então de uma experiência do Museu Nacional, mas antes da gente abordar através de um vídeo essa experiência que é chamada Turismo Cultural no Bairro Imperial, eu vou apresentar um pouquinho o Museu Nacional, né? Essa aí é a atual imagem, né? A gente teve todo um projeto de revitalização do Museu Nacional e agora essa é a nossa carinha, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o Museu Nacional. Eu acredito que todos, né, conheçam, mas só para poder situar. Né? Então, com a chegada da Corte em 1808, teve uma valorização muito grande dos estudos de história natural, com a vinda de todos os naturalistas, vindo de vários lugares. Né? E aí, nesse ambiente, né, em que tudo pulsava, foi criada a primeira instituição brasileira que era dedicada exclusivamente ao estudo de ciências naturais. Inicialmente se chamava de Museu Real, depois Museu Imperial e atualmente Museu Nacional. Né? Então, ele foi criado por decreto em 1818 por Dom João VI, era inicialmente no Campo de Santana e ele tinha por objetivo atender aos interesses de promoção do progresso cultural e econômico do país. Né? E ele se enquadra como sendo um dos maiores museus de história natural e antropológica da América Latina. Foi incorporado à Universidade do Brasil, nessa época denominada, né, em 46, e atualmente ele está ligado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Tocando um pouco, né, na questão do tema desse ano, da Semana Nacional de Museus, que é Museus e Memória, nós conseguimos perfeitamente localizar o Museu Nacional como um espaço de memória e produção científica. Né? Então, é muito comum, nós temos relatos lá no Museu Nacional de pessoas que chegam no museu e que vieram, quando crianças, para o museu, trazendo atualmente seus filhos e sempre renovando esse processo de memória do museu e localizando como um espaço muito importante na história do Brasil. Né? Tanto por ter sido a moradia da família real, imperial, e também como tendo sediado a primeira Assembleia Constituinte. Eu trouxe uma citação, né, aproveitando que a gente está aqui, né, e eu achei muito interessante essa citação dele, que foi no momento em que ele estava na luta pela ideia de museus de ciência. E durante os 6 meses que ele ficou lá no Palais de la Découverte, em Paris, e que foi em 1954 e 1955, ele tinha pensamentos, ideias, né, que expressavam essa necessidade, né, da criação e da divulgação, da proliferação de museus de ciência. Então eu achei que é muito interessante quando ele fala aqui, por um lado, a necessidade de divulgação para o grande público das importantes ideias científicas, dos progressos atuais e das perspectivas futuras. Por outro lado, os aspectos didáticos. Então, há uma função dupla no museu, a função de divulgação e memória e a função didática. Então, isso são realmente norteadores do Museu Nacional e de todos os museus da UFRJ. Né? E trouxe também uma frase de Brown Goode, de 1895, e que também é uma âncora muito importante para que a gente possa sempre pensar um museu. Né, quando ele fala que o museu deve estender as fronteiras do conhecimento, atuar como adjunto das salas de aula e de conferência, seja em conhecimento elementar, secundário, tecnológico ou superior, e fornecer cultura ao público. Deveria ter como finalidade contribuir para o avanço dos conhecimentos
e para a instrução e educação do público. Só assim poderia evitar a condição de museu morto, conferindo-lhe utilidade e respeitabilidade. Então, ao longo desses anos, o Museu Nacional, eu trabalho com o setor de comunicação e eventos, a Fernanda, nós trabalhamos juntos, está aqui também presente, e a gente procura oferecer várias atividades no museu de forma a lembrar sempre a questão da memória, a questão da ciência, a questão da história, de todos esses elementos que compõem o escopo do Museu Nacional desde a sua criação. Então, pode passar. Eu vou falar então, na verdade eu vou passar o vídeo, ele é autoexplicativo e aí no final, o que vocês tiverem de dúvida e quiserem, eu até trouxe aqui para aqueles que quiserem também o folder do Turismo Cultural no Bairro Imperial. Esse evento ele já ocorre, é o 3º ano que ele acontece. Nós realizamos na semana passada, na verdade era para ter sido esse final de semana, mas pela agenda da cultura também, da Secretaria de Cultura e da Rio Tour, que são parceiros nesse evento, nós fizemos na semana passada esse evento. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais e depois a gente conversar sobre isso. Tá? Só citar só um pouquinho dos objetivos antes de passar para o vídeo, que é contribuir para o conhecimento e valorização do bairro Imperial de São Cristóvão, né? Porque na verdade o bairro Imperial de São Cristóvão, como todos devem saber, ele teve essa importância muito grande no cenário político, econômico, cultural, e que depois, né, ele acabou sendo apagado, né? Então a gente procura, através de um projeto também que ocorre lá em São Cristóvão, de revitalização do bairro de São Cristóvão, então potencializar o bairro através dessa ação. Oferecer uma programação científica, histórica e cultural, estimular a visitação aos museus, que são outros museus de São Cristóvão que participam, então tem o Museu Nacional, tem o Museu de Astronomia, até o ano passado, o Museu do Primeiro Reinado, a Casa da Marquesa de Santos, o Vasco da Gama e também o Centro Cultural Maçônico. Então essas 5 instituições, elas trabalham conosco, né, nesse evento, divulgando a ciência, a história, a cultura e a memória do bairro. Possibilitar a integração desses espaços através de transporte gratuito. Então vocês vão ver no vídeo que existe, a população vai à Quinta da Boa Vista e depois, para ela poder se deslocar para os outros museus, existem ônibus gratuitos, a gente normalmente conta com 7 ônibus, e que fazem esse circuito, esse percurso, deixando as pessoas, então, digamos, o visitante, ele pega o ônibus na Quinta da Boa Vista, ele segue para o Museu Militar, então o ônibus dá uma parada no Museu Militar Conde de Linhares, que é outro participante que eu esqueci de citar, então o Museu Militar Conde de Linhares, que é muito próximo, todos eles se localizam em São Cristóvão, e aí os visitantes que tenham interesse em conhecer o Museu Militar Conde de Linhares descem ali, o ônibus prossegue e vai em direção no ano passado, até como eu falei, até o ano passado, ao Museu do Primeiro Reinado. Infelizmente, esse ano o Museu do Primeiro Reinado, ele foi fechado para obras e a ideia é que ele se transforme no Museu da Moda, que é uma grande pena para a gente, e a gente está vendo o que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação ou minimizar, mas a situação realmente é muito grave mesmo, né? Então, depois ele segue, o ônibus prossegue o percurso, parando no Centro Cultural Maçônico, que é uma única vez que o Centro Cultural Maçônico é aberto aos visitantes, é no turismo cultural, porque todas as outras épocas do ano ele é fechado, né? Então, o ônibus prossegue, vai para o Museu de Astronomia, depois ele segue para o Vasco e depois ele fecha no Museu Nacional. Então, na verdade, ele fica fazendo esse percurso o tempo todo, o dia inteiro, das 10 às 16 horas, e os visitantes podem descer de acordo com seus interesses, podendo fazer todo o percurso ou só localizar e selecionar alguns deles. Tá? Então,
A gente pode colocar ali no executar? Isso, muito obrigada. E aí vocês vão poder... Passeio pela história do Brasil. Todos os anos, o Departamento de Museus e Centros Culturais do IBRA, Instituto Brasileiro de Museus, promove a Semana Nacional de Museus, que em 2010 completou sua 8ª edição. Com o objetivo de promover a integração das instituições museológicas e intensificar suas relações com a sociedade, a temática central deste ano foi Museus para a Harmonia Social. Foram realizados ao todo 1.763 eventos espalhados por todas as regiões do Brasil. Meu menino, futuro rei, aqui, vamos com o João, Obrigada. Eu vou ficar aí dentro, né? Mas ele me solta, hein? No Rio de Janeiro, o evento Turismo Cultural no bairro Imperial de São Cristóvão, realizado nos dias 22 e 23 de maio de 2010, sábado e domingo, atraiu milhares de moradores e visitantes de diversos bairros da cidade. Integrando o projeto de revitalização de São Cristóvão, o turismo cultural ofereceu uma autêntica viagem pela história, ciência e cultura da cidade, com um roteiro gratuito pelas instituições científico-culturais do bairro. Fizeram parte do circuito o Museu Nacional, o Museu Militar Conde de Linhares, o Museu do Primeiro Reinado, Casa da Marquesa de Santos, o Centro Cultural Maçônico Supremo Conselho, o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Turismo cultural é uma iniciativa de um conjunto de unidades e instituições culturais do bairro de São Cristóvão, em comemoração à Semana Nacional de Museus, onde nós apresentamos, não só abrimos as portas, como facilitamos a integração do público pelas diferentes instituições culturais do bairro de São Cristóvão. Um dos objetivos desse evento é possibilitar a visita aos museus, não só para que as crianças e os seus familiares possam conhecer as instituições, mas principalmente que eles possam aprender de uma maneira diferenciada, despertando uma curiosidade, possibilitando novos questionamentos sobre a ciência. Eu acho que, especialmente para o bairro Imperial de São Cristóvão, o evento Turismo Cultural trouxe uma boa visibilidade aqui para a região, para as instituições, que ficam localizadas aqui no bairro. Em termos de divulgação, a gente teve boas entradas em TV, revistas, jornais. E a receptividade do público, eu acho que é a melhor resposta que a gente tem, sem dúvida alguma. Com a transferência da família real e de toda a corte portuguesa para o Brasil em 1808, um palacete no bairro de São Cristóvão, onde hoje funciona o Museu Nacional,
foi cedido para servir de residência ao príncipe regente e sua família. Assim, ficaram guardados aqui muitos registros históricos de uma época conhecida como Brasil Imperial e que pôde ser recordada durante as visitas guiadas aos museus da região. E aí, com a chegada da família imperial em 1808, a fazenda, a quinta foi doada a Dom João VI. E aqui passou a residir a família imperial. Fundado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e o maior museu de história natural da América Latina. Neste museu, além das visitas guiadas, também foi possível conferir as exposições permanentes de arqueologia brasileira, etnologia indígena, paleontologia, mamíferos, Egito Antigo e culturas do Mediterrâneo. Além disso, as réplicas de dinossauros, os esqueletos das preguiças gigantes, as múmias e os meteoritos também chamaram a atenção do público. A segunda edição do Turismo Cultural no Bairro Imperial ofereceu transporte e acesso gratuitos aos museus de São Cristóvão. Ônibus especiais fizeram um trajeto circular entre as instituições. O ponto de partida desse circuito foi o Parque da Quinta da Boa Vista. O Museu Histórico Militar tem em seu nome uma homenagem a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, que na qualidade de ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros da Corte, acompanhou a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Sua exposição permanente exibe peças que narram a história militar do país, desde o período colonial até os dias de hoje, inclusive com equipamentos usados quando o Exército integrava as forças de paz da ONU. Destacam-se, além da armaria e artilharia, uniformes, veículos de campanha e blindados. No Museu do Primeiro Reinado, Casa da Marquesa de Santos, os visitantes foram recebidos por atores representando o próprio Dom Pedro I e Dona Domitila, sua favorita. Bem-vindos ao Museu do Primeiro Reinado, minha casa, não é? Domitila de Castro, Costa de Melo, Marquesa de Santos. Muito prazer. O Museu do Primeiro Reinado está instalado no palacete que pertenceu à Marquesa de Santos no período de 1826 a 1829. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938, o solar da Marquesa constitui o principal acervo do museu, guardando em seus belos salões decorados lembranças do período colonial. O prédio mantém as marcas da visão artística francesa, um exemplar do estilo neoclássico no Rio de Janeiro. Nos salões do segundo andar, encontramos vários estilos de pintura mural. Deuses do Olimpo retratados por Bach e Zeferin Ferrez, além das representações românticas por Francisco Pedro Amaral. Na Sala Luso-Brasileira, móveis antigos e quadros de artistas da visão artística francesa relembram o período de Dom João VI e a presença da corte no Rio de Janeiro. Nos espaços reservados à Marquesa de Santos e a Dom Pedro I, gravuras e objetos pessoais contam a história dos principais personagens da casa. Na Sala Memórias de São Cristóvão, liteiras e cadeirinhas de aguar convivem com paisagens atuais do bairro, mostrando sua evolução através dos meios de transporte. Situado no campo de São Cristóvão, o Centro Cultural Maçônico ofereceu visitas mediadas com enfoque na cultura maçônica e na relevância da maçonaria na história do Brasil. Também aconteceram visitações à exposição de longa duração. Sempre bem recebidos por estudantes de turismo da Universidade Veiga de Almeida e da Escola Adolf Bloch, os visitantes se surpreendiam logo na chegada, com as características do conjunto arquitetônico e com a beleza dos jardins do Museu de Astronomia e Ciências Afins. É uma experiência boa para a gente poder aprender como é o trabalho, como é a rotina de quem faz turismo, no caso. Estamos aqui realizando um trabalho de turismo cultural no bairro de São Cristóvão para dar a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da história do bairro de São Cristóvão, também do Rio de Janeiro. Aqui tem tantos museus, tem tanta história esse lugar que nem muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer esse belo trabalho aqui da cidade. O projeto turismo é extremamente importante, principalmente fornecer acessibilidade às pessoas que não têm o hábito de frequentar museus. A gente costuma perguntar, e nossos mediadores são orientados para isso, dentro da nossa visita orientada, quantas pessoas já conhecem o Museu de Astronomia e quantas pessoas conhecem os museus ao redor. E a gente tem uma resposta
bastante baixa do número de pessoas que conhecem esses equipamentos culturais. Então, o turismo ele tem basicamente essa missão de abrir as portas para o acesso à primeira vez do público aos museus. E certamente, depois que você vai ao museu a primeira vez, você se apaixona e acaba virando um hábito e você insere essa cultura dentro da sua família. Visitas às cúpulas de observação celeste e a coleção de instrumentos científicos foram alguns dos destaques que o MAST ofereceu ao público no final de semana. Também fizeram sucesso os passeios orientados ao prédio e as observações do céu por meio de telescópios. A gente vai aprender planetas, já ver as estrelas, já aprender a história. Eu estou adorando. Tudo que foi no prédio lá, para mim, está sendo maravilhoso. Ver estudando história, geografia, tudo sem esforço, né? Brincando e decorando. Na oficina Lata Fotográfica, os visitantes puderam construir uma máquina fotográfica através da utilização de latas. Após terem fotografado alguns cenários do museu, eles participaram de todo o processo de revelação em preto e branco das imagens. Ô pessoal, me acompanha, por favor, com o legado debaixo da cara, Incluído no circuito do roteiro cultural desse ano, o Clube de Regatas Vasco da Gama surpreendeu muita gente pela sua história. Fundado em 1898, seu nome é uma homenagem ao almirante português que descobriu o caminho marítimo para as Índias. Rompendo preconceitos, o Vasco da Gama foi o primeiro time do Rio a contar com jogadores negros e trabalhadores. O estádio de São Januário também foi palco da política e da cultura na sociedade brasileira. Escolhido pelo presidente Getúlio Vargas para a assinatura da consolidação das leis trabalhistas que regulam as relações entre patrões e trabalhadores até hoje, o clube também foi local de festas cívicas e até desfiles de escolas de samba. Esse foi o primeiro ano que o Vasco foi contemplado, espero que seja o primeiro de muitos, e está sendo um maior sucesso. Além das expectativas, não esperávamos tantos visitantes e está sendo muito bom. E espero que o ano que vem tenha mais e a gente possa fornecer cada vez mais uma qualidade para a visita das pessoas. O ponto central da nossa visita aqui é explicar que o Vasco ele é um clube e não um time. Ele é um clube voltado para a área social, esportiva, que preza pela democracia, para que todos possam atuar dentro da sociedade, em especial no esporte. Estou muito feliz. Acho que aqui é a história do Vasco, São Cristóvão, é tudo, né? Vascaíno, eu procuro, conheço, eu sabia a história do Vasco toda, mas não assim, os troféus, tudo eu não sabia. Emocionada de tudo isso, lindo, quero voltar mais. Os visitantes puderam conhecer a sede social do clube, a tribuna de honra, a sala de troféus, o parque aquático e capela. O turismo cultural do bairro Imperial de São Cristóvão teve o apoio da Secretaria Especial de Turismo do município do Rio de Janeiro, Rio Tour, da Secretaria Municipal de Cultura, da Câmara Comunitária de São Cristóvão, da Rio Ônibus, da Universidade Veiga de Almeida, da construtora Concal e do Banco do Brasil. Em nome da Secretaria Municipal de Cultura, da Coordenação de Museus, gostaria de dar os parabéns aos museus de São Cristóvão, à Câmara Comunitária, por essa iniciativa pioneira, inédita e que já se consolidou no calendário cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós esperamos que se repita, cada vez atraindo um número maior de público e que sirva de exemplo também para outros bairros da cidade se organizarem, e os museus e as entidades culturais, para circuitos semelhantes. De nossa parte, nós agradecemos o convite para apoiá-los e vamos continuar apoiando iniciativas tão importantes para a cidade, para a cultura carioca como esta. A gente é parceiro aí desde a primeira edição. Segunda edição mostra mais uma vez o sucesso que foi esse evento, né? Como as pessoas se interessam pela cultura do seu bairro. Basta ter a chance de saber que aquilo ali existe, está ali à disposição. Então, para a gente aqui da Secretaria de Turismo, sem dúvida nenhuma, é uma honra, é um prazer estar participando desse projeto. Já estamos nos preparando para o ano que vem também estarmos juntos novamente. E temos certeza que cada vez mais São Cristóvão,
e o turismo cultural, não só no bairro de São Cristóvão, mas em todo o Rio de Janeiro, vai cada vez mais acontecer, dando a chance para que seus visitantes e as pessoas que aqui habitam também tenham conhecimento da grande e vasta cultura que existe na nossa cidade, a cidade que foi aí o berço do Império, e São Cristóvão demonstrando a importância onde residiu de fato esse grande império dentro da cidade do Rio de Janeiro. A Câmara Comunitária sente-se honrada em participar do turismo cultural no bairro Imperial. São Cristóvão é um dos mais antigos e importantes bairros da história do Brasil. A presença de 23 mil pessoas nos deixou a certeza que este projeto é um sucesso. Convidamos a todos para que venham fazer esta viagem fantástica pelo bairro Imperial de São Cristóvão. O turismo cultural no bairro Imperial de São Cristóvão, mais uma vez, foi um grande sucesso. Mais de 20 mil visitas foram registradas pelas instituições participantes. Atores caracterizados, visitas guiadas e oficinas interativas fizeram parte de uma programação cultural de qualidade, contribuindo para o conhecimento e para a valorização da história do bairro de São Cristóvão. Bem, então vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do potencial de São Cristóvão e principalmente constatar, como mesmo o secretário da Rio Tour fala, que o importante é dar oportunidade, né? E a gente percebe que em todos esses anos, né? Esse é o terceiro ano, todos esses anos que nós demos oportunidade, o público correspondeu. Então é muito importante que a gente possa continuar e, como foi dito também, em outros bairros também. É isso, muito obrigada e agradeço muito.